A nossa questão comentada de hoje, eu coloquei genericamente, olha aí na tela, norma culta. É uma questão de uma banca chamada FEPESE. E ela pediu o seguinte: preencha as lacunas das frases com o que está colocado entre parênteses. Vem aqui. Eu usei o nome norma culta porque tem aspectos da gramática diferentes cobrados em cada uma. Então você tem opções entre parênteses, vejam, e depois das opções preenchidas, você tem aqui uma sequência de termos que você poderia utilizar. Então faça o seguinte, você não tem a questão aí. Você pode fazer, preencher, pega um papel e anota aí no cantinho o que você preencheria para a lacuna 1, para a lacuna 2 e assim por diante. E em seguida você vai conferir comigo se você acertou. Vai lá, pause e faça. Muito bem. O primeiro fragmento, você tem que resolver se é informei aos professores ou informei os professores. Que aí vem aquela história, você informa alguém ou você informa a alguém? Se aí eu tenho um termo que vai complementar o verbo, essa primeira lacuna, ela tem a ver com um aspecto chamado de regência verbal. Então, quando a gente fala da regência verbal, você tem a relação entre verbo e complemento. Existem verbos que precisam de uma complementação, e essa complementação é o que a gente aprende, ou mesmo que a gente não aprenda, a gente ouve falar, que se chama objeto direto e objeto indireto. Então, o objeto direto e o objeto indireto são termos que completam o sentido de um verbo. Um dia, você já ouviu dizer que existe uma coisa chamada verbo transitivo direto. Um dia, você já ouviu dizer que existe uma coisa chamada verbo transitivo indireto. E também existe o verbo transitivo direto e indireto. Quando o verbo pede um complemento chamado objeto direto, ele chama transitivo direto. Então, esse verbo aqui, ele tem um complemento sem preposição. Por isso que chama objeto direto. O objeto indireto, por sua vez, é com preposição. E o direto e indireto vai ser com e sem preposição. Então, quando eu digo, por exemplo, que ele pagou o almoço para o pedinte, ele estava entrando no restaurante, o cara falou com ele assim, paga um almoço para mim. Observem que o almoço está me referindo ao que ele pagou e para o pedinte está se referindo a para quem ele pagou. Pagou o quê? O almoço. Pagou para quem? Para o pedinte. O almoço começa com o artigo o. Aqui não é uma preposição. Não está escrito do almoço, no almoço, ao almoço, pelo almoço. Isso é um objeto direto. Se eu tivesse aqui o pedinte, seria um objeto direto, mas eu tenho para o pedinte, então isso é um objeto indireto. Logo, se esse verbo tem dois complementos, ele não é isso. Ele não é isso, ele é isso. Ele tem um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? Vai lá na tela. Se eu digo na primeira lacuna que eu informei os professores, aí seria um objeto direto. Mas se eu digo que eu informei aos professores, seria um objeto indireto. Vem cá, vamos matar essa dúvida. Tem verbo de regência que você tem que saber de cor. O detalhe é que um verbo não pode ter
dois complementos preposicionados. Ou eu tenho um com preposição e outro sem, ou eu tenho um com preposição, ou eu tenho um sem preposição. Dois iguais, não. Então, vamos lá na tela? Se eu coloco aos professores, eu tenho preposição, informar a alguém. Mas lá na frente eu já tenho sobre o possível concurso. Então, eu não posso ser aos professores sobre o concurso. Aí eu tenho que dizer, informei os professores, para ficar sem preposição, sobre o concurso. Então, acertou quem nessa primeira preencheu com os, ainda que seja, né, de ouvido. Eu que tenho as opções, já tiraria a letra C, a letra D e a letra E. E ficaria entre A de Adão e B de botão. Na frase 2, você diria que mora a ou na Rua das Torres? E prefere ônibus a ou do que carro? Vem aqui. É outra relação entre o verbo morar e o complemento Rua das Torres, e o verbo preferir e o complemento carro particular. Então, na verdade, o verbo morar, que também vale para o verbo residir, quem mora ou quem reside, são verbos semelhantes, eles não são complementados por um objeto direto ou por um objeto indireto. A sua moradia ou a sua residência é em um lugar. Então, aqui, o complemento de sentido tem valor adverbial de lugar. É o que a gente chama de adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, morou em Belém. Ou morou no Rio. Ou morou na Europa. Então, o que é que os complementos adjuntos adverbiais têm em comum? A preposição em. Porque o no de no Rio é em mais o. Porque o na de na Europa é em mais a. Então, o morar e o residir, esse adjunto adverbial de lugar, ele tem que ter a preposição em. Então, vamos na tela? A frase não é mora a Rua das Torres. Se a preposição é o em, ele mora na Rua das Torres. Isso quer dizer que eu já achei a minha resposta na segunda lacuna. A resposta é a letra B de bola. E na letra B de bola, a próxima lacuna é A. Olha só. Prefere ônibus a carro. Vem aqui. Outro caso clássico de regência. O verbo preferir é um dos verbos que nós, na linguagem coloquial, praticamos com erro. Esse verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem um complemento com preposição e outro sem. Só que a norma culta diz que é preferir uma coisa a outra e não do que. Então eu devo dizer, sempre preferiu cerveja a vinho. A gente fala, eu prefiro cerveja do que vinho. A linguagem coloquial usa o do que, mas é preferir uma coisa a outra. Vai na tela? Por isso que ele mora na Rua das Torres e prefere ônibus a carro particular. Sem crase, viu, gente? Porque carro é palavra masculina. E de acordo com a letra B, a próxima lacuna é o ao. Olha lá. Ele mora na Rua das Torres, prefere ônibus a carro particular, para ir ao centro da cidade. Outro verbo de regência que nós erramos bastante. O verbo ir. Você vai, você também está indo, né,
para um determinado lugar. Então, o complemento é de valor locativo. Você vai a algum lugar, você vem de algum lugar, você foi até algum lugar, também é uma adjunta adverbial. E, ó, o correto é dizer assim, nunca fui ao exterior. Que a gente costuma dizer que eu nunca fui no exterior. Mas o verbo ir é o complemento com a preposição a. Ou você vem de algum lugar, ou você vai a algum lugar. Então, vamos lá na tela? A letra B de bola, que nós já marcamos, tem a palavra passada. Então, é assim, gostaria de peixe e carne bem passada. Aí não é regência mais. Por que a palavra aí está passada? Porque eu estou concordando com carne. A carne é que é bem passada. Eu até poderia dizer que eu gostaria de peixe e carne bem passados. Tanto a carne quanto o peixe, os dois são bem passados. Mas aí eu estou concordando só com a carne. Por exemplo, na tela, a letra B de bola, a próxima palavra é a palavra meio. Então ela diz assim, Maria estava meio cansada. Verdade. Na verdade, a meia cansada é aquela que você calçou há 2 semanas e esqueceu de tirar. Ela já cansou de ver seu pé. Se a Maria estava um pouco cansada, ou se a Maria estava muito cansada, ela também estava meio cansada. Na tela, além do meio cansada, depois do meio, a próxima palavra da letra B de bola é meia. Vamos ver por quê. Porque fala assim, Maria estava meio cansada, tomou apenas meia xícara de chá. É verdade. Eu falo meio copo. Portanto, eu tenho que falar meia xícara. Como eu falaria meio cento. Ou eu falaria meia dúzia. Estou concordando masculino com masculino, feminino com feminino. Lá na tela, depois desse meia, na letra B de bola, a palavra é obrigada. Então, vai lá. Então, ela estava meio cansada, ela tomou meia xícara de chá e foi dormir dizendo obrigada. Porque desde que você é pequeno, sua mãe fala assim, você é menino, então você fala obrigado. Ou você é menina, você fala obrigado. Antigamente era assim. Porque a palavra obrigado significa eu estou agradecido e, portanto, eu sou obrigado a retribuir. Se a Maria ficou agradecida, ela é obrigada a retribuir. Então, se você não quer retribuir, não fala obrigado, fala assim, valeu. Tá bom? E na tela, na letra B de bola, que é a resposta, a última é um A. Por quê? Porque diz assim, dizendo obrigado ao seu pai, que a olhava com carinho. Vem cá, o pai olhava a filha. O pai olhava a rua. O pai olhava a avenida. O lhe é como se fosse a alguém. O pai não olhava a alguém, ele olhava alguém, sem o a. Por isso que é a apenas. Essa é uma questão grande, mas eu tenho a impressão que se você fez o que eu pedi, você deve ter acertado a maioria. Você não tinha aí a sequência, tá bom? Agora, se você está precisando estudar língua portuguesa, e se você não tem um concurso ainda, é só para manter, é só para você não esquecer, eu vou te dar uma dica. Olha lá, se você for lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, você tem um curso lá chamado Português 365. Ou mês a mês ou combo. O que é isso? Tem o mês 1, o mês 2, o mês 3, até o mês 12. Se você adquirir os 12 meses, isso se chama combo. Você vai ter, obviamente, um desconto do que, por exemplo, hoje eu estou no mês 2, aí eu vou comprar o mês 2. Você vai ter uma questão para cada dia do mês. E no 365, uma questão para cada dia do ano. Claro, você pode fazer tudo de uma vez. O como você vai receber o curso inteiro. Mas o ideal é que você faça igual remédio. Cada dia você vai lá e fala, deixa eu ver a questão de hoje.
Todos os meses tem 31 questões. Embora fevereiro tenha 28 dias e abril tenha 30 dias. Mas os 12 meses eu coloquei 31 questões. Vai lá, conheça o produto www.ricardoerce.com.br.